Olá, meninas, sejam bem-vindas de novo. Hoje eu vim trazer um tema que é um pouco polêmico. É um assunto que gera muitas dúvidas e muitas gestantes que eu sempre percebo nos grupos de e-mail. E é o seguinte: e o que acontece se eu não dilatar, né? E se eu não dilatar, o que vai ser? Então, primeiramente, eu tenho que contar uma coisa para vocês. Não existe falta de dilatação. Pode parecer um pouco estranho, né? Se existir, gente, é muito raro. Eu tô falando aqui em evidências científicas. Não tem evidência científica que comprove que exista falta de dilatação. Então, agora vocês vão me perguntar: bom, se não tem falta de dilatação, então por que eu ouço tantas histórias de mulheres que tiveram que fazer uma cesárea porque não dilataram? Aí a gente tem várias questões. Nós temos o primeiro problema, digamos assim, que é a falta de informação. Antes de entrar em trabalho de parto, as mulheres passam pelo pródromos. O pródromos, ele é tipo um treino do corpo, digamos assim. O corpo está se preparando para o trabalho de parto. Então, durante o pródromos, pode ter algumas contrações, podem ter contrações doloridas, a mulher vai começar a sentir os primeiros sinais de parto. Mas, como ele é só um treinamento, ele não é constante. Então, as contrações não vêm na periodicidade certa de trabalho de parto, ela vem e passa, ela pode vir uma dor, durar um tempo e parar de doer. A mulher pode ter várias contrações seguidas, de repente para tudo e não tem mais, porque ainda é o corpo treinando para o momento que o parto realmente começar. Então, o que acontece muito? As mulheres que estão no seu primeiro filho, que nunca pariram, elas confundem o pródromos com o trabalho de parto. É super comum. Ele é como se fosse uma fase latente, né? Antes do trabalho de parto efetivamente começar. Só que o pródromos, ele pode durar algumas horas, alguns dias ou até semanas. Se a mulher confunde com o trabalho de parto e resolve ir para a maternidade nessa fase, muitas vezes ela pode sofrer intervenções desnecessárias lá. Por quê? Nessa fase de pródromos, pode ser que aconteça um pouquinho de dilatação, até uns 3 centímetros mais ou menos. E esses 3 centímetros podem durar dias, né? Sem que necessariamente evolua para um trabalho de parto efetivo. Se você chega no hospital, na maternidade, e te internam nessa fase, vai ter uma tendência maior de quererem adiantar, acelerar esse processo. Então, vão querer induzir, fazer procedimentos para acelerar o teu parto. E isso pode gerar uma experiência de parto frustrada, traumática, dolorida e muitas vezes acabar numa cesárea de emergência, quando na verdade só precisava esperar mais um pouco. Como que a gente pode saber, né, que é trabalho de parto e que não é pródromos? Você toma um banho bem quente, né? Se você está sentindo contração, dor, toma um banho e relaxa. Se desacelerar, se parar, é porque não é trabalho de parto ainda. Como que você vai identificar o trabalho de parto? Normalmente, na fase ativa do trabalho de parto, a mulher ela tem contração de 3 em 3 minutos, com uma duração de 1 minuto e meio. Então, para ficar mais fácil, no intervalo de 10 minutos tem 3, 4 contrações. E isso se mantém por bastante tempo, é regular, não muda. Se isso ficar firme, regular, realmente é trabalho de parto. Aí sim, você pode se encaminhar para o hospital e iniciar todo o teu processo de parto. Se não tá assim ainda, não é trabalho de parto. Então, não precisa ir para o hospital ainda. Se for uma maternidade boa, provavelmente eu te mando voltar para casa nessa fase, justamente porque sabem que ainda pode levar um tempo para engrenar. Se a mulher é internada e entra já no todo o processo de parto, existe assim a possibilidade de acontecer a não dilatação, porque ela não está efetivamente dilatando ainda, não é trabalho de parto. Outro fator. Durante a gestação, não tem como determinar que essa mulher não tem dilatação. Eu já ouvi casos de mulheres que com 39 semanas foram na sua consulta, o médico disse que não tinha dilatação nenhuma ainda. É claro que não tinha dilatação nenhuma, ela não está em trabalho de parto, então não tem que ter dilatação, realmente. É importante ter essas informações. Outro fator que pode desencadear esse processo, né, de não dilatar. Se a mulher está num ambiente hostil, onde ela não se sente confortável, onde ela não se sente à vontade, o processo de dilatação pode estacionar. Por quê? O que faz com que o colo do útero dilate? As contrações, certo? É a contração que faz as fibras do músculo do útero encurtarem e empurram o bebê para baixo. O que faz com que a contração aconteça?
a ocitocina, é o hormônio ocitocina, que também é conhecido pelo hormônio do amor. Ele é um hormônio que ele é liberado em condições onde a pessoa se sente amada, relaxada, tranquila. É liberado, por exemplo, quando a gente está fazendo amor. Agora, pensa assim, que se esse hormônio é liberado quando a gente está fazendo amor, condições parecidas com as condições em que se faz amor são propícias para o parto, certo? Se a mulher, ela chega num ambiente hostil, ela está num local onde ela não se sente confortável, onde de repente interferências externas fazem com que ela sinta medo, com que ela se sinta insegura, pode acontecer do corpo não liberar a ocitocina como deveria, e isso dá uma travada no trabalho de parto. Como proceder nesse momento? Melhorar as condições para essa mulher. O problema não está no corpo da mulher, o problema está no local hostil em que ela se encontra, no comportamento hostil das pessoas com ela. Então o que tem que modificar é a postura das pessoas que estão atendendo essa mulher. Ela tem que se sentir amada, se sentir segura, se sentir acolhida, para que assim ela possa se entregar plenamente, relaxar e deixar fluir esse processo de parto. O teu corpo ele é perfeito, não acredite que você é falha, nunca. O que acontece muitas vezes é que falham com você. Então, se você estiver bem informada, se você souber de todos esses procedimentos, todos esses processos, todas essas possibilidades, você tem chance de se prevenir, de se precaver e estar bem preparada para esse momento. Então, confia no teu corpo, confia no processo de parto, porque é lindo, é maravilhoso quando você se permite viver essa experiência. E esse é o meu recado de hoje. Obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima!